Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer a nossa terceira aula do curso de Álgebra Linear Aplicada. Nas duas primeiras aulas nós oferecemos um embasamento teórico mínimo, né, com as ideias de espaços vetoriais e transformações lineares. Falamos também de alguns conceitos relevantes, né, dentro do contexto de espaços vetoriais, como o conceito de vetores LI, LD, bases, dimensão, né, representação matricial de uma transformação linear entre espaços vetoriais de dimensão finita. E hoje, de fato, vamos caminhar para o foco desse nosso curso, que são as aplicações. Hoje eu vou mostrar uma aplicação bastante simples, mas bastante interessante, muito rica, que é a sequência de Fibonacci, né? Há algumas alternativas para se trabalhar a sequência de Fibonacci, e eu vou oferecer duas delas, né? Um enfoque mais algébrico, digamos assim, de manipulação algébrica, e também vamos oferecer um enfoque via os conceitos da álgebra linear. Na verdade, vamos oferecer dois enfoques via álgebra linear, certo? Então, para começar, né, vocês já devem estar vendo aí os slides na tela. Então, a nossa história de hoje começa com esse matemático chamado Leonardo de Pisa, também conhecido como Fibonacci, que viveu nesse período, pessoal, de 1170 a 1250 depois de Cristo, ou seja, viveu cerca de 80 anos. Ele era um matemático italiano, nomeado como o primeiro grande matemático europeu da Idade Média. É considerado por alguns o mais talentoso matemático ocidental da Idade Média. Fibonacci se destacou ao escrever um famoso livro, que é o Liber Abaci, em 1202, atualizado em 1254, a primeira obra importante sobre matemática desde Eratóstenes, isto é, mais de 1000 anos antes. Eratóstenes era um famoso matemático e astrônomo grego, né? E houve uma lacuna de mais de 1000 anos entre as publicações de Eratóstenes e o Liber Abaci, que foi a principal publicação do Leonardo de Pisa, o Fibonacci. O Liber Abaci introduziu os numerais indo-arábicos na Europa, que são os numerais que nós utilizamos até hoje, né? Além de discutir muitos problemas interessantes de matemática. Fibonacci também é conhecido pela sequência numérica nomeada após sua morte como sequência de Fibonacci. O nome dele era Leonardo de Pisa. Esse nome Fibonacci, Bonatti era o sobrenome do pai dele. Então é filho de Bonatti, né? Ele não descobriu, mas usou como exemplo. O Liber Abaci, esse livro que eu citei aqui para vocês, era um livro bastante rico em problemas interessantes. E lá, entre os problemas desse livro, ele introduziu, né, um problema que tinha uma sequência que estava relacionada com uma certa população de coelhos, que já eu vou tratar aqui, e essa sequência, após a sua morte, ficou disseminada na ciência com o nome de sequência de Fibonacci, né? Embora a sequência tenha sido popularizada pelo Fibonacci, a sua origem remonta a textos matemáticos na Índia, onde já era estudada séculos antes de sua introdução na Europa. Então a sequência de Fibonacci ela foi popularizada no Liber Abaci, na divulgação de um problema que nós vamos mostrar logo a seguir, que, como eu falei antes, tem a ver com o número de indivíduos numa população de coelhos, mas essa sequência já havia sido abordada, né, já havia sido introduzida em textos muito mais antigos, como por exemplo na Índia. Matemáticos indianos como Pingala, do século III a.C., né, observe que é muito antes de Fibonacci, investigaram padrões numéricos semelhantes relacionados à métrica poética e ao crescimento de populações. No Liber Abaci, Fibonacci apresentou a sequência ao resolver um problema sobre o crescimento de uma população de coelhos, levando à seguinte progressão numérica. Então a famosa sequência de Fibonacci é essa aqui, ó, 0,
Alguns autores começam já do 1, mas eu coloquei aqui começando do 0. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e assim por diante. Nessa sequência, a lei de formação é o seguinte: o primeiro termo é 0, o segundo termo é 1. A partir do terceiro termo, o valor correspondente a ele, pessoal, corresponde à soma dos dois termos imediatamente anteriores a ele. Por exemplo, o terceiro termo é 1. Ele vai ser a soma dos dois imediatamente anteriores, ou seja, 0 mais 1 vai ser o 1. O próximo termo é 2, que é exatamente a soma dos dois termos imediatamente anteriores a ele. 1 mais 1 vai produzir 2. O próximo termo é 3, que é exatamente a soma dos dois termos imediatamente anteriores. 1 mais 2 dá 3. E assim por diante. Se você chegar lá na frente, por exemplo, esse 34, ele é a soma do 13 com o 21. Que são os dois termos imediatamente anteriores ao 34 nessa sequência. Então, gente, essa sequência numérica, ela é a famosa sequência de Fibonacci. Cada termo, a partir do terceiro, é obtido somando, adicionando os dois anteriores. Então, de modo geral, nós podemos definir assim. Vamos usar a letra F para lembrar de Fibonacci. Então, o termo F0, vamos numerar os termos a partir do 0. O termo F0 vale 0, que é o primeiro termo da sequência. O termo F1 vale 1, que é o segundo termo. E a partir do terceiro termo, a partir do próximo 1, que é o terceiro termo, cada termo Fn é a soma entre o Fn menos 1 e o Fn menos 2, tá certo? Que são os termos imediatamente anteriores ao Fn. Tudo bem, pessoal? No mundo ocidental, a sequência de Fibonacci apareceu a primeira vez, como nós já havíamos registrado, no Liber Abaci, em 1202, do famoso Leonardo Fibonacci. Leonardo de Pisa, conhecido também como Fibonacci, embora ela já tivesse sido descrita por gregos e indianos, como nós também já comentamos. Consideremos uma sequência Fn com n. Pode ser aqui, eu coloquei maior ou igual do que 1, podemos colocar a partir do 0, sem problema, tá? Tem autores que fazem a partir do 1, tem autores que fazem a partir do 0. Na qual Fn representa o número de casais da população de coelhos no enésimo mês, supondo as seguintes regras. No primeiro mês, nasce apenas um casal. Os casais amadurecem sexualmente e reproduzem-se apenas após o segundo mês de vida. Então você começa com um casal que nasce no primeiro mês e eles só conseguem reproduzir-se após o segundo mês de vida. Não há problemas genéticos no cruzamento consanguíneo, ou seja, qualquer coelho pode ter cruzamento com qualquer coelha, ok? Mesmo que eles sejam irmãos, nós não vamos fazer essa restrição. Outra restrição, todos os meses, cada casal fértil dá à luz a um novo casal. Os coelhos nunca morrem. Essa hipótese aqui é uma hipótese muito irreal, mas você poderia trocar assim por uma hipótese mais realista. Os coelhos duram muito tempo, duram muitos meses, tá certo? Claro que essa última hipótese não é realista, é uma hipótese teórica, apenas para você investigar os termos da sequência. A figura a seguir ilustra essa população imaginária de coelhos nos 5 primeiros meses do processo. Então veja, pessoal, no primeiro mês você tem um casal de coelhos que acabou de nascer. Lembrando que uma das hipóteses é que os casais eles só tornam-se reprodutivos após o segundo mês de vida. Então, nasceu um casal no primeiro mês. Como ele acabou de nascer, ele não é reprodutivo, então nós temos apenas um casal aqui. Passado mais um mês, aquele casal ele ainda não é reprodutivo. Tá certo? Passado mais um mês, ele ainda não é reprodutivo. Então, você tem agora ainda um único casal. A partir do final do segundo mês, agora já se passaram 2 meses, a partir do final do segundo mês, esse casal
digamos assim, é um casal agora adulto e já é capaz de reproduzir. Então esse casal ele permanece, porque os coelhos nós estamos admitindo que eles não vão morrer. E esse casal, que agora já tem 2 meses de idade, ele produz um novo casal. Ficando então aqui um total de 2 casais. O casal original e, digamos assim, os primeiros filhos, formando um novo casal. Então já são 2 casais. Aí o que acontece? Esse casal antigo, ele permanece, ele produz um novo casal, porque agora ele já é um casal reprodutivo, e o casal que havia nascido a partir do casal original, ele ainda não é reprodutivo, visto que as regras sugerem que um casal de coelhos só fica reprodutivo a partir do 2º mês. Então esse casal aqui ele simplesmente foi repetido, mas ele ainda não reproduziu. Então, nesse momento, o total de casais são 3. O casal original, o casal que agora já veio da geração anterior, que é esse aqui, e tem agora um novo casal que foi produzido a partir do casal original, gerando então 3 casais. E assim sucessivamente. Na próxima etapa, se você seguir esse mesmo raciocínio, você vai ver que o número de casais, o número total de casais é 5. Então agora observe o número de casais. Você começou com um casal, poderia pensar aqui no 0. No início você não tinha nada, aí nasceu um casal. Não é? Aí depois permaneceu um casal, depois foram 2 casais, o número total de casais, depois foram 3, depois foram 5. Então os números que aparecem aqui, se você imaginar aqui um termo 0, né, são exatamente os números que compõem a famosa sequência de Fibonacci. Não é? E a pergunta que é feita é, após N meses, quantos casais de coelhos nós vamos ter nessa população, admitindo sempre as mesmas regras e que os coelhos nunca morrem, tá certo? Sempre um casal de coelho torna-se reprodutivo quando atinge 2 meses de idade e que os coelhos nunca morrem. Então, após um certo tempo, após N meses, qual o número total de casais? Por exemplo, aqui no próximo mês, o número de casais, o número total de casais seria 3 mais 5, seria 8. No mês seguinte seria 5 mais 8, seria 13, e assim sucessivamente. E após N meses? Essa era a pergunta feita por Fibonacci para esse problema. A população de coelhos evolui de acordo com esses números aqui. Ó. Nós temos aqui uma tabelinha, nós temos aqui o mês, tá certo? Número de pares adultos, número de pares jovens. Os pares jovens são aqueles que ainda não são capazes de se reproduzir, e o número total. Então, no mês 1, o número total de pares é 1. No mês 2, como nós tínhamos visto, o número total de pares ainda é 1, porque o casal original ele ainda não era reprodutivo. No mês 3, o número de pares adultos é 1, que agora o par original ficou adulto depois de 2 meses, e agora temos um outro par que foi gerado pelos adultos. Então o número total de pares de coelhos são 2, e assim sucessivamente. Se você observar, esses números crescem muito rápido. Por exemplo, um ano depois, 12 meses depois, o número de casais já é 144. 14 meses depois, o número de casais já é 377. Então, os termos da sequência de Fibonacci aparecem aqui, ó, 1, 1. A partir do terceiro termo, para obter o valor dele, você adiciona os 2 imediatamente anteriores. E assim sucessivamente. E a pergunta é, após N meses, supondo as regras já combinadas, que os coelhos não morrem e que eles tornam-se reprodutivos após 2 meses de idade, quantos coelhos nós teríamos? A sequência de Fibonacci Fn, aqui eu já coloquei o n maior ou igual do que 0, imaginando que o F0 seja 0, é definida por Fn, é o número de casais de coelhos existentes ao final do mês N. Ok? Então é isso que nós vamos tentar descobrir. Nós temos aqui a sequência que nós já discutimos, imaginando o primeiro termo como 0, você não tinha casais inicialmente, depois você comprou um casal e assim por diante, tá certo? Então nós temos também aqui a recorrência, A recorrência, o que é uma recorrência? Uma recorrência é uma fórmula
que lhe permite achar um determinado termo da sequência a partir de termos anteriores. No caso específico da sequência de Fibonacci, você consegue obter um termo a partir dos dois imediatamente anteriores. Por isso nós dizemos que a recorrência, no caso de Fibonacci, essa equação de recorrência, isso aqui chama-se equação de recorrência. O que é equação de recorrência? É aquela fórmula que lhe permite achar um determinado termo a partir de termos anteriores. Nesse caso específico, como eu ia dizendo, a recorrência, nós dizemos que ela é de segunda ordem, porque você usa dois termos anteriores. Não é? Você pode ter outras sequências que são definidas por recorrências de terceira ordem, de quarta ordem, de qualquer ordem. A ordem é o número de termos que você utiliza para obter um termo atual. Não é? A sequência de Fibonacci, nós dizemos que ela é descrita por uma recorrência de ordem 2, porque para obter um termo são necessários dois termos anteriores ao termo que você quer. Gente, a partir dessa recorrência, já falei para vocês que a recorrência é essa fórmula, né? Podemos calcular o valor de Fn, eu coloquei aqui entre aspas, por força bruta, fazendo n-1 operações aritméticas. n-1 operações aritméticas. Por exemplo, para determinarmos o F4, podemos fazer a seguinte sequência de operações. Por exemplo, ó, se eu quiser achar o F4, eu tenho o F0, que é 0, eu tenho o F1, que é 1, aí a partir do F0 e do F1 eu calculo o F2. Para calcular o F2 eu fiz uma operação. Qual foi a operação? Eu adicionei o F1 com o F0, fiz uma adição, uma operação aritmética. Bem, o F2, a partir daí eu acho que é 1. Como eu tenho o F1 e eu tenho o F2, eu posso achar o F3 adicionando o F1 com o F2, fazendo apenas mais uma operação de adição. Então, o F3 vai dar 2, eu fiz uma operação de novo. Por fim, se eu quiser achar o F4, basta que eu adicione o F2 com o F3, realizando então mais uma operação para obter o valor de F4 como sendo 3, ou seja, até obtermos o valor de F4, precisamos realizar quantas operações? 1, 2, 3, né? Então nós realizamos aqui 3 operações, que é exatamente 4 menos 1, que é exatamente 3 operações. De um modo geral, pode-se provar por indução que esse caminho recursivo, né? O caminho recursivo é o caminho que usa a fórmula de recursão. Podemos obter o Fn a partir de n-1 operações de adição. Então, se eu quiser obter o Fn, eu consigo obter o Fn a partir de n-1 operações. Ok? Nós dizemos que isso é o custo operacional. Então, se eu quiser obter o F100, eu consigo obtê-lo a partir de 99 operações de adição. Se eu quiser obter o F1000, basta que eu realize 999 operações. Não é? É isso que eu estou chamando aqui de força bruta. Se eu quiser obter o Fn com n muito grande, isso pode ser bastante trabalhoso, porque o número de operações é n-1. Se eu quiser obter o F 1 milhão na sequência de Fibonacci, eu vou ter que realizar 1 milhão menos 1, ou seja, 999.999 operações, o que pode ser bastante trabalhoso. Se n for muito grande, isso pode ser bastante trabalhoso, o que nos leva a uma pergunta natural. É possível obter o valor de Fn utilizando um número menor de operações aritméticas? Não é? Será que dá para realizar o cálculo do Fn tendo menos trabalho? A resposta a essa pergunta é sim, e a solução passa pela nossa querida álgebra linear. Tá certo? Tem um jeito de fazer usando álgebra linear. Vejamos. O que é que você faz? É aqui onde a álgebra linear vai entrar como ferramenta. O que é que você faz? Você considera essa matriz M, que é uma matriz 2 por 2, cujos elementos da primeira linha são 1, 1 e na segunda linha 1, 0. Ok? Aí você pode fazer o seguinte, você pode pegar essa matriz M, que eu coloquei aqui, e multiplicá-la por uma matriz, ou se não um vetor coluna, é uma matriz 2 por 1, 2 linhas e uma coluna, ou você pode chamar de vetor coluna, é um vetor de 2 coordenadas, onde a primeira é Fn e a segunda é Fn menos 1.
Tá bom? Se nós multiplicarmos, olha só o que acontece. Como é que eu multiplico duas matrizes? Eu pego as linhas da primeira e multiplico pela coluna da segunda. Então vai ficar 1 vezes Fn, vai dar Fn. 1 vezes Fn menos 1 vai dar Fn menos 1. Então quando eu multiplicar a primeira linha pela primeira coluna, vai dar exatamente isso aqui. Ó. Quando eu multiplicar a segunda linha pela primeira coluna, 1 vezes Fn vai dar Fn, 0 vezes Fn menos 1 vai dar Fn. Ok? Então o resultado obtido da multiplicação dessa matriz M pelo vetor coluna, cujas coordenadas são Fn e Fn menos 1, que são termos da sequência de Fibonacci, o termo Fn e o termo Fn menos 1, nós obtivemos isso aqui. Mas espera aí, nós estamos na sequência de Fibonacci. Na sequência de Fibonacci, quanto é que vale Fn mais Fn menos 1? Fn mais Fn menos 1 vale Fn mais 1. Porque quando nós adicionamos dentro da sequência de Fibonacci dois termos consecutivos, nós obtemos o termo seguinte. Não é? Então, se eu pego Fn e adiciono com Fn menos 1, eu vou obter o Fn mais 1, que é o termo que vem depois do Fn. E esse Fn aqui de baixo eu simplesmente repetir. Ok? Resultado, quando eu pego a matriz M e multiplico pelo vetor coluna Fn e Fn menos 1, eu obtenho como resposta Fn mais 1 Fn. O efeito é só aumentar uma unidade aqui nos índices. Ó. Então aqui eu só fiz trocar de lado, tá? Eu peguei M vezes esse vetor coluna, está aqui, ó, abreviadamente M vezes o vetor coluna. Ao fazer essa multiplicação, eu obtive exatamente isso aqui. Aí aqui, pessoal, aparece o Fn, ó, que é o que eu estou querendo achar, não é? Aí eu posso raciocinar o seguinte, diante do exposto, imagina que eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Fn mais 1, Fn, eu peguei esse vetor coluna, que é exatamente esse, é igual a matriz M vezes Fn e Fn menos 1. Essa conta aqui foi a conta que nós acabamos de fazer. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso pensar o seguinte, essa matriz M eu repeti. E agora, pessoal, eu posso utilizar essa mesma fórmula, essa mesma identidade, certo? Só que no lugar de n mais 1, eu vou usar n agora, ok? Então, como é que eu posso fazer aqui? No lugar de n mais 1, eu vou colocar n. Vai ficar Fn aqui em cima e aqui Fn menos 1, que é o que aparece exatamente aqui, ó. Fn, Fn menos 1. Então, Fn menos 1 vai ser M. Aqui, pessoal, vai ficar N menos 1, né? No lugar de N, eu estou colocando N menos 1. Então, aqui vai ficar Fn menos 1. Embaixo, Fn menos 2. Fn menos 1 menos 1. Fn menos 2. Então, eu apliquei novamente a fórmula para esse vetor coluna. Só que M vezes M vai dar M ao quadrado. Aí eu aplico novamente a fórmula, pessoal, para esse cara aqui, ó. Quem é que vai ser Fn menos 1, Fn menos 2? Vai ser M vezes Fn menos 2, Fn menos 3. Se você observar, o cara que fica aqui, ó, ele é uma unidade a menos do que está aqui em cima. E o cara que está aqui, ó, ele é uma unidade a menos do cara que está aqui embaixo. Então, se eu tiver aqui Fn menos 1, vai ficar M, aí uma unidade a menos, Fn menos 2, o índice, né? O índice aqui é n menos 2, aqui o índice é uma unidade a menos, n menos 3. Eu posso fazer isso várias vezes. Depois que eu fizer isso várias vezes, eu vou chegar aqui em m elevado a n, tá certo? Depois que eu fizer isso n vezes, eu vou ficar aqui com m elevado a n, F1, F0, porque vai decrescendo, né, pessoal? Ó, Fn, Fn menos 1, Fn menos 2, vai decrescendo. Se eu continuar esse processo n vezes, eu vou chegar aqui no F1 e o de baixo é uma unidade a menos o índice, F0. Opa, mas eu estou na sequência de Fibonacci. Na sequência de Fibonacci, o F1 eu sei que vale 1. O F0, na sequência de Fibonacci, eu sei que vale 0. Portanto, aquele resultado original, que era o Fn mais 1, Fn, é sempre igual, é tudo igual aqui, né, pessoal? Sempre foi aqui igual. Então, esse primeiro camarada, ele vai ser igual a m elevado a n vezes o vetor coluna 1, 0. Portanto,
O problema de calcular o Fn vai ser esse cara aqui. Como é que eu vou obter o Fn? Eu vou pegar a segunda linha dessa matriz, m elevado a n, vai ter aqui a segunda linha, e vou multiplicar pela primeira coluna. Quando eu multiplicar a segunda linha pela primeira coluna, vai dar um cara aqui como resposta que vai corresponder exatamente ao Fn. Então o problema de calcular o Fn transfere-se para calcular a potência enésima da matriz M. Professor, e como é que eu calculo, dada essa matriz M, como é que eu calculo a potência enésima dela? É eu elevar a n cada um dos seus elementos? Não, não é. Fazer a potência de uma matriz não é, pessoal, fazer simplesmente a potência dos elementos da matriz. Então, se você quiser calcular m elevado a 10, não é elevar cada elemento de m a 10. Você precisa multiplicar m por m por m por m 10 vezes. Há um caminho mais fácil para isso? Ainda nesse curso, né, nós vamos ter mais na frente um capítulo, que é um capítulo de autovalores e autovetores, que tem muitíssimas utilidades, uma das quais é calcular de maneira mais eficiente a potência de uma matriz. Certas matrizes, que são as matrizes diagonalizáveis, nós vamos explicar no momento apropriado o que significa isso. Elas são bastante simples de calcular a sua potência enésima. Mas por enquanto nós não temos essas ferramentas. Então, o problema de calcular o Fn transferiu-se para calcular a potência n da matriz. Mas tem como fazer isso? Tem, de várias maneiras. Por exemplo, qual é o custo para se fazer isso? O custo em termos de operações. Se você pega duas matrizes 2 por 2 e você multiplica, né? Se você pega uma matriz x, ABCD, e outra y, EFGH, se você fizer o produto das duas, você sabe que o produto é feito multiplicando as linhas da primeira pelas colunas da segunda. Vai dar exatamente isso aqui. Qual foi o custo operacional que eu tive aqui? Cada multiplicação de matrizes 2 por 2, né? Que é o caso, exige 8 multiplicações. Para eu realizar o produto de x por y, repare que eu tenho 8 multiplicações. 1, 2, né? A vezes E é 1, B vezes G é 2, 3, 4, e assim se você for contando são 8. E realizei 4 adições, né? 1, 2, 3, 4, certo? Assim, cada multiplicação de matriz 2 por 2 exige 12 operações aritméticas. São 4 adições e são 8 multiplicações, gerando então 12 operações aritméticas. Ok? Então, há um jeito de você minimizar esse custo operacional, que é o seguinte, chama-se exponenciação rápida. Você pega o n e você divide sucessivamente por 2. Por exemplo, se n for par, ok? Se você quiser calcular a elevado a n, a é a matriz, tá, pessoal? Eu estava chamando de m, e aqui, não sei nem por qual razão, resolvi chamar de a, mas é a matriz, isso é bobagem, é só o nome da matriz. Se você tem uma matriz A e você quer levá-la a um expoente n, se esse n for par, você pode fazer o seguinte truque. Você pode escrever isso como sendo a elevado a n sobre 2 ao quadrado. Por exemplo, se eu quiser levar a minha matriz A à 10ª potência, certo? Eu posso escrever como sendo a elevado a 5 elevado ao quadrado. Então, a elevado a 5 vezes a elevado a 5. Nesse caso aqui, você vai realizar uma multiplicação, né, de matrizes. Que multiplicação? Se você quiser a elevado a n, você vai multiplicar a elevado a n sobre 2 por a elevado a n sobre 2, porque não é ao quadrado, você realizou uma multiplicação. Se o n for ímpar, aí você faz algo parecido, só que antes de fazer algo parecido, você faz isso aqui, ó. Fatora a elevado a n como sendo a vezes a elevado a n menos 1. Como n é ímpar, n menos 1 é par. Nessa parte par, você pode realizar o mesmo truque de antes. Você escreve a elevado a n menos 1 como sendo a elevado a n menos 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Ok? Só que para chegar a elevado a n, você vai ter que fazer essa parte, que é a parte par, digamos assim, e ainda tem uma multiplicação extra.
Por isso que eu coloquei aqui uma multiplicação extra. Certo? O número de multiplicações pode se demonstrar, como você vai fazendo essa divisão por 2, pode se demonstrar que o número de multiplicações, no pior caso, é o log, é a parte inteira, né, do log de n na base 2. Tá certo? É, no pior caso, esse resultado. Porque você vai dividindo por 2, né? Se você vai dividindo por 2, o número de divisões por 2 que é possível de fazer é exatamente o log de n na base 2. A parte inteira disso vai dar exatamente o número de divisões por 2 que você tem que realizar. É por isso que aparece aqui esse logaritmo. Tá certo? Tudo bem? E aí, o que é que acontece? É tipo assim, por exemplo, se o n for 10, qual é a potência de 2 mais próxima de 10? É 3. Né? 2 é a terceira, que dá 8. Tá certo? Então, o log de 10 na base 2 vai ser 3, alguma coisa. Quando você pega a parte inteira, vai dar 3. Então, não se assuste com esse log. Esse log é simplesmente você está calculando quantas vezes o 2, digamos assim, cabe no n. Grosseiramente seria isso. Tranquilo? Como cada multiplicação de matriz custa 12 operações, lembra do slide passado? O número total de operações vai ser 12 vezes esse logaritmo. Ok? Então, por exemplo, se o n for 10, esse logaritmo ele é na faixa de 3,32, a parte inteira é 3. Então, isso dá na ordem de 24 operações. Precisaria multiplicar aqui por 12 ainda, né? Se o n for 1000, se você calcula o log de 1000 na base 2, isso aqui vai dar em torno de 10. Então, seria 80 operações, teria que multiplicar por 12 ainda, né? Se o n for 1 milhão, 160 operações, mas você teria que multiplicar por 12. Mas, se você reparar, pense, por exemplo, que eu queira achar o enésimo, o Fn na sequência de Fibonacci para n igual a 1000. Pelo método tradicional da força bruta, eu precisaria realizar 999 operações. Não é? Aqui, por esse método matricial, eu preciso de que? 12 vezes 80. 12 vezes 80 dá o que? Dá 12 vezes 8, dá 96. 960 operações, um pouquinho menos. Não é tão vantajoso. Mas quando o n é muito grande, por exemplo, quando n é 1 milhão, se eu fosse achar o Fn, não é, com n igual a 1 milhão, pelo método tradicional, força bruta, né, calculando o F2, depois o F3, e assim até chegar ao F de índice 1 milhão, nós já tínhamos visto que seriam necessárias 1 milhão menos 1 operações, 999.999 operações. Entretanto, por esse método matricial, o número de operações seria 160 vezes 12. O log de 1 milhão na base 2 é em torno de 20, não é? Então, esse log dá 20 e precisaria multiplicar por 12. Então, 160 vezes 12, não é? Que dá menos de 2.000. Então, no lugar de você realizar quase 1 milhão de operações, que é 1 milhão menos 1, dá quase 1 milhão, você realizaria uma quantidade de operações muito menor, pelo método matricial. Note que a abordagem de exponenciação de matrizes reduz drasticamente o número de operações. E essa redução ela é relevante, especialmente quando n é grande, que é onde mora o problema, né? Para n pequeno, tanto faz você fazer na força bruta ou de outro jeito, o trabalho vai ser pequeno. Mas para n suficientemente grande, não é? A abordagem de potenciação de matrizes ela é muito mais eficiente. Então você realizaria aqui algo em torno de 160 vezes 12 operações. Bom? Uma pergunta nesse ponto é o seguinte: será que não dá para obter o Fn em função de n? Normalmente no ensino médio, quando você trata de sequências, normalmente você estuda as progressões aritméticas e progressões geométricas, né? Tanto na progressão aritmética quanto na progressão geométrica, há uma fórmula explícita para o AN em função do N.
Por exemplo, na progressão aritmética, o AN, vocês devem lembrar, é o A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão, que a gente chama de R. Então o AN é expresso em função do N. Na progressão geométrica é algo parecido, né? O AN é o A1, que é o primeiro termo, vezes Q, que é a razão da progressão geométrica, elevado a N menos 1. Então o AN é colocado em função do N. E na sequência de Fibonacci, será que existe uma maneira de expressar o Fn em função do N? Porque aí seria muito bom, certo? Vocês simplesmente iriam substituir o N naquela fórmula e já iria obter o termo. A resposta é sim, é muito bonito, né? O resultado nós vamos ver agora. Tem uma fórmula que é chamada fórmula de Binet. Binet é o sobrenome de um matemático francês, Jean-Marie Binet, e o resultado é o seguinte: se Fn, aqui gente, é n maior ou igual do que zero, tá? Pode colocar aqui n maior ou igual do que zero, acrescentando o F0 como zero. Eu coloquei aqui Fn com n maior ou igual do que 1, sequência de Fibonacci, isto é, F1 igual a F2 igual a 1 e Fn mais 2, Fn mais 1 mais Fn. Não teria problema nenhum começar aqui do zero, desde que você definisse o F0 como zero. Para todo natural n maior ou igual do que 1, nós temos então essa expressão. Certo? Repare que valeria também para n igual a zero, né? Se o n fosse zero, esse número elevado a zero daria 1, esse número elevado a zero daria 1, menos 1 daria 0, então o F0 seria 0. Poderia ter colocado aqui a partir do zero. É só uma questão de autor para autor. Tá bom? Não tem problema nenhum, pode colocar a partir do zero, desde que você define o F0 como zero. Então, pessoal, tem essa fórmula, e veja que coisa estranha, né? Essa fórmula, ela te dá o Fn em função de n, explicitamente, e o estranho não é isso, o estranho é o aparecimento desses números totalmente inesperados, né? Porque na sequência de Fibonacci, os termos, eles são inteiros. Não é? O F0 é 0, o F1 é 1, o F2 é 1, o F3 é 2 e assim por diante. E sem motivação nenhuma aqui aparecem assim de maneira meio que surpreendente esses números irracionais. E é muito curioso que para qualquer n essa fórmula de fato sempre vai dar um resultado inteiro. Mas como é que se chega a esse resultado? Né? Um resultado que não é intuitivo. Tem algumas alternativas, eu vou apresentar uma para vocês. Vou apresentar agora uma maneira completamente algébrica, tá certo? E na próxima aula, na próxima semana, eu vou mostrar para vocês uma outra maneira utilizando a álgebra linear. Não da maneira das matrizes que nós apresentamos há poucos instantes, mas utilizando a ideia de base e dimensão. Tem uma saída bem interessante, né, onde nós vamos também dar uma outra justificativa para essa fórmula. Mas por hora eu vou dar uma justificativa meramente algébrica. Seguinte, você chama de alfa e beta, com alfa maior do que beta, as raízes dessa equação, x2 menos x menos 1 igual a 0. Ah, professor, mas espera aí, de onde foi que você sacou essa equação? Né? Essa equação veio de onde? Não vem de nada, deve ter alguma motivação. A motivação é a recorrência, certo? Se você pega a recorrência que define Fibonacci e leva tudo para o primeiro membro, você vai ficar aqui com Fn mais 2, menos Fn mais 1, menos Fn igual a 0. Então aqui eu tenho uma coisa, digamos assim, 2 unidades a mais do que o n, ó. Aqui eu tenho uma coisa, 1 unidade a mais do que o n, e aqui eu tenho o próprio n. Só que o Fn mais 1 e o Fn, quando eles vêm para o primeiro membro, ficam com sinal negativo. Então esse Fn mais 2, como ele tem um índice 2 unidades a mais, eu associo ele a x2, uma variável x qualquer, e eu coloco um expoente 2. A motivação dessa expressão vem dessa recorrência. O Fn mais 1, eu represento aqui como sendo x, como se fosse x elevado a 1, né? E o Fn é como se fosse n mais 0, x elevado a 0, que vai dar 1. Então essa equação ela é motivada exatamente pela recorrência. Então eu chamo de alfa e beta as raízes dessa equação. Nesse caso, pessoal, como alfa e beta são raízes, eu posso trocar o x tanto por alfa quanto por beta, que isso vai ter que produzir 0.
Então substituo o x por alfa e substituo o x por beta. Como alfa e beta são raízes, isso aqui vai dar zero. E tanto na equação de cima quanto na equação de baixo, eu isolo o termo quadrático. Na equação de cima eu isolo alfa 2, vai ficar igual a alfa mais 1, passando o alfa e o menos 1 para o segundo membro. E na equação de baixo eu isolo beta 2, e isso vai produzir beta mais 1. Tudo bem? E agora o que é que eu vou fazer? Como aqui aparece Fn, e eu só estou aqui com o expoente 2, né? Então eu vou multiplicar a primeira por alfa elevado a n, para poder aparecer o expoente n, e a segunda por beta elevado a n. Tá? Então se eu multiplicar a primeira por alfa elevado a n, como é que vai ficar, pessoal? Vai ficar alfa elevado a n vezes alfa ao quadrado. Eu vou repetir a base, vai ficar alfa elevado a n mais 2. E aqui tem o alfa elevado a 1 vezes alfa elevado a n, vai dar alfa elevado a n mais 1. E aqui vai ficar alfa elevado a n. A mesma coisa com beta, que é o que aparece aqui. Multipliquei a primeira equação por alfa elevado a n, multipliquei a segunda equação por beta elevado a n, ok? E depois, agora, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair uma da outra, tá, pessoal? Se eu subtrair a de cima da de baixo, vai ficar alfa elevado a n mais 2 menos beta elevado a n mais 2 igual alfa elevado a n mais 1 menos beta elevado a n mais 1, alfa elevado a n menos beta elevado a n. Eu simplesmente subtraí a de cima da de baixo. Tranquilo? Agora eu vou dividir os dois membros dessa igualdade por alfa menos beta. Lembrando que alfa e beta são as raízes da equação. x2 menos x menos 1 igual a zero. Então, quando eu divido aqui por alfa menos beta, vai ficar alfa elevado a n mais 2 menos beta elevado a n mais 2 sobre alfa menos beta. Aqui, pessoal, alfa elevado a n mais 1 menos beta elevado a n mais 1 sobre alfa menos beta. E aqui também eu divido por alfa menos beta. E aqui eu vou fazer, neste ponto, um truque. Eu vou definir, pessoal, como sendo xn, essa sequência aqui, alfa elevado a n menos beta elevado a n sobre alfa menos beta. Eu vou definir o xn como sendo isso. Tudo bem? Essa expressão aqui. Bem, como aqui eu tenho n mais 2 e aqui eu tenho n mais 1, então, no primeiro membro, você pode imaginar essa expressão toda como se fosse o xn mais 2, definindo o xn dessa maneira. Igual, está aqui o igual, no segundo membro, como aqui tem expoente n mais 1, isso corresponde ao xn mais 1. E esse último corresponde exatamente ao que eu batizei, né, com o nome. Quando eu coloco esses dois pontinhos antes do igual, quer dizer que eu estou definindo. Eu defini esse cara exatamente como sendo o xn. Tá certo? E aí o que acontece? Se o xn é alfa elevado a n menos beta elevado a n sobre alfa menos beta, quem é que vai ser o x1? Você troca o n por 1. Vai ficar alfa 1 menos beta 1, que é alfa menos beta, dividido por alfa menos beta vai dar 1. x2 vai ser quando n for 2. Alfa 2 menos beta 2, você pode fatorar isso aqui em cima. Você tem uma diferença de quadrados, pode escrever como produto da soma pela diferença. Alfa menos beta de cima cancela com alfa menos beta de baixo, vai sobrar alfa mais beta. Só que alfa e beta são as raízes daquela equação, não é? As raízes daquela equação você pode extrair por aquelas relações de Girard. É menos b sobre a. A soma das raízes dá 1. Certo? Então, ou senão você resolve a equação, acha o alfa e o beta e vê que a soma dá 1. Então, gente, essa sequência xn, com n maior ou igual do que 1, cumpre as condições. x1 é 1. Está aqui, vocês estão vendo. x2 é 1 também. E o xn mais 2 é o xn mais 1 mais xn. Mas essas condições são exatamente as condições de Fibonacci. Concorda? Então essa sequência x, na verdade, ela é a sequência de Fibonacci. O xn é o fn. Porque a sequência x ela é definida da mesma forma que Fibonacci. O x1 é 1, o x2 é 1, e a partir daí qualquer termo é a soma dos dois imediatamente anteriores. Então, no duro, o xn é o fn. Diante do exposto, o fn é o xn, portanto, o fn vai ser o xn, vai ser essa expressão aqui. Eu só fiz arrumar, tá, pessoal? Deixei aqui o alfa n menos o beta n aqui na frente e coloquei alfa menos beta embaixo. Só que alfa e beta são as raízes da equação. Quando você resolve essa equação,
aí aparecem aqueles estranhos números, ó, o alfa e o beta. A diferença entre eles é raiz de 5, que é o que vai aparecer aqui embaixo. E aí o que acontece? Eu simplesmente troco alfa menos beta pelo seu valor, que é raiz de 5. Troco alfa por 1 mais raiz de 5 sobre 2, já que está elevado a n aqui, permanece esse n, ó. E troco beta, que é a outra raiz, como 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. E aí chegamos na expressão do enésimo termo da sequência de Fibonacci. Tá certo, pessoal? Então nós temos uma fórmula explícita para determinação do Fn. Tudo bem? Então o que foi que nós vimos? Vimos a definição da sequência de Fibonacci, contamos um pouquinho do histórico do surgimento da sequência no Liber Abaci. Vimos também como obter os termos da sequência por força bruta, né, usando a recorrência. Comparamos o custo operacional de obter o termo Fn de duas maneiras. Uma pela força bruta, que para obter o Fn eu precisaria de n-1 operações, e outra via potenciação de matrizes, em que no caso em que n é muito grande, isso tem um custo operacional bem menor, não é? Utilizando recursos de álgebra linear, multiplicação de matrizes. E agora, por fim, obtivemos de modo completamente algébrico uma fórmula explícita para o Fn. Tá certo, pessoal? Então, na aula seguinte, temos aqui um pouquinho mais de conteúdo. Na aula seguinte eu vou começar mostrando para vocês algumas aplicações da sequência de Fibonacci, ela surgindo de modo inesperado. Eu coloquei até aqui, não vou mostrar agora, mas posso até mostrar aqui o exemplo, mas não vou resolver agora, um exemplo de combinatória. Um exemplo a seguir, no exemplo a seguir, que está errado, no exemplo a seguir, mostramos um problema combinatório cuja solução pode ser modelada pela sequência de Fibonacci. É muito curioso esse exemplo, aparentemente não tem nada a ver com Fibonacci. Nós vamos mostrar na próxima aula que de fato a solução dele tem a ver com Fibonacci. Vê, de quantas formas distintas podemos pintar os n quadrados da faixa abaixo, utilizando as cores preto e vermelho, sem que dois quadrados vizinhos fiquem pretos. É um problema tipicamente de combinatória. Você tem aqui n quadrados, você quer pintar cada um deles ou de preto ou de vermelho, sem que dois vizinhos fiquem pretos. De quantas maneiras você pode fazer isso? Aparentemente não tem nada a ver com Fibonacci, mas nós vamos mostrar na aula seguinte que a solução desse problema tem a ver com Fibonacci. Tá certo, pessoal? Então nós vamos parar por aqui esse bloco. Depois vamos ter um pouquinho na próxima aula ainda sobre Fibonacci. Vou mostrar uma outra abordagem de nós atingirmos essa expressão via a teoria de bases e dimensão de álgebra linear, tá certo? Uma aplicação curiosa da álgebra linear. E vamos também mostrar algumas situações interessantes em que a sequência de Fibonacci aparece como ferramenta, como esse problema de combinatória que nós acabamos de mostrar aqui, tá certo? Nós temos a nossa lista de exercícios. Vou dar um tempinho aí para vocês refletirem sobre esses exercícios, exercícios de sala, e como sempre temos os exercícios que são destinados para casa, para que vocês possam entregar na data marcada. Tudo bem, pessoal? Então hoje eu vou parar por aqui e na próxima aula nós continuaremos apresentando coisas sobre Fibonacci, só que de um outro ponto de vista, um ponto de vista de bases e dimensão, onde nós vamos dar uma outra dedução para a fórmula explícita do Fn. Tudo bem? Valeu, pessoal. Um prazer estar com vocês. Brigadão. Até a próxima. Tchau, tchau.